E agora então, depois de diabetes, depois de hipertensão, agora vem então mais uma doença considerada como uma doença crônica para poder vender remédio até o fim da vida. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. O vídeo de hoje é um vídeo para falar sobre um assunto que há muito tempo está sempre em evidência, muito polêmico, e na era do Monjaro, então mais do que nunca, o tema obesidade é extremamente polêmico. Obesidade. Vamos lá. Seguinte, eu falo sobre obesidade há muito mais de uma década dentro do meu consultório, nas minhas redes sociais e aqui no meu canal de YouTube também, tá? Eu comecei a comentar, vamos lá, 15, 16 anos atrás, quando isso ainda não era algo com evidência científica. Não vou dizer que eu fui o pioneiro, porque isso seria mentira, tá? Mas assim, fui um dos primeiros médicos a falar, a trazer em rede social a informação de que obesidade é uma doença, que não existe obeso saudável. E muito se falava, eu conheço uma pessoa que é obesa, mas tem exames de sangue muito bons, então ela não é doente, né? Se acreditou no passado que existia a possibilidade de alguém ser um obeso e não doente, tá? Isso nunca foi uma verdade. Todo paciente com obesidade é sim um paciente doente. Aí vem o contraponto. Mas Samuel, e nem todo paciente magrinho é saudável. Óbvio que não. Óbvio que não. A magreza não é um sinônimo de saúde, tá? Você pode ser magro porque você tem uma genética ectomorfo, porque você fica se entupindo de alimento processado, mas com rótulo de diet light, então tem baixa caloria, e você pode ser um magro doente, ok. Mas o fato é que todo obeso é um paciente inflamado, tá? Por quê? Porque a gordura visceral, que é aquela gordura dentro da barriga, não aquela gordura de fora que você pode fazer uma lipo, aquela gordura interna da barriga é sim uma gordura que gera produção de hormônios inflamatórios. Então, fui um dos primeiros a trazer esse conceito, desmistificar essa questão de que existia obesidade saudável. Bom, sofri, teve muito hater e agora, há algum tempo, eu venho trazendo aqui no meu canal o porquê que eu não concordo com o uso das canetas emagrecedoras ou qualquer recurso, né? Nunca concordei com sibutramina, dietilpropiona, anfepramona, não concordo com cirurgia bariátrica, não concordo com qualquer atalho que o obeso possa querer utilizar para se libertar de uma dependência química. Porque uma vez que o problema seja no cérebro, uma vez que o problema seja uma dependência química por comida, parece meio lógico que o que tem que ser tratado é essa dependência química e que medicamentos que tiram a fome não tratam a dependência química. Mas enfim, isso aqui a gente vai talvez falar mais no final do vídeo, mas o que eu quero trazer aqui hoje é o seguinte: por que eu não concordo com esses tipos de terapias que focam apenas em um pilar? Porque a obesidade, ela é uma doença sistêmica e multifatorial, tá? Isso é importante de entendermos no vídeo de hoje. Olha só, você tem o paciente obeso, ele tem um problema causado por vários pontos que precisam ser abordados, tá? E quando a gente aborda apenas uma solução terapêutica, um remedinho, uma sibutramina, uma injeçãozinha de Monjaro, isso não vai resolver a vida dele, e é por isso que as estatísticas que mostram quantos pacientes emagrecem usando qualquer tipo de medicamento, porque aqui não faz diferença, tá? Não faz diferença se o que ele usou foi uma sibutramina lá de 1990 ou se ele está usando um Ozempic, um Monjaro em 2026, tá? Por que não faz diferença as estatísticas? Porque o que vai fazer diferença
são os efeitos colaterais dos fármacos. Sim, a sibutramina deixava o paciente irritado, estressado, né? O Mounjaro já não faz isso, ele vai deixar o intestino mais lento, trazer um ilho paralítico, pode dar pancreatite, pedra na vesícula. O que mudam são os efeitos colaterais, mas no fim das contas, as estatísticas, elas são as mesmas, que é o seguinte: a cada 100 pacientes que buscarão um recurso medicamentoso e irão emagrecer, no máximo em 5 anos, 94 destes pacientes vão engordar tudo de novo, tá? Inclusive o Mounjaro, ele é um medicamento que o Mounjaro, a matemática não consegue explicar. Existe um erro matemático aqui que nenhum professor de matemática consegue explicar, que é o seguinte: olha a estatística que eu trouxe. A cada 100 pessoas que emagrecem, 94 engordam de novo. Mas a cada 100 usuários de Mounjaro, cada 100 pessoas que usam Mounjaro, 100 afirmam veementemente que não irão engordar de novo. As 100 pessoas que usam Mounjaro dizem o seguinte: não, eu estou usando isso apenas como um impulso para iniciar um processo de mudança de hábito. Olha aqui, das 100 pessoas que vão aplicar Mounjaro, as 100 vão afirmar que isso será o início de uma nova vida. Não, eu estou começando o Mounjaro somente para dar um estímulo, para ver o peso baixar mais rápido, para começar a academia, para começar uma dieta, e depois eu vou seguir um estilo de vida assim, né? Só que 94 estão mentindo, ou estão se enganando, ou estão se iludindo, porque vão engordar de novo. E agora a gente ia trazendo esses números que eu comecei trazendo esses números para que a gente possa, no vídeo de hoje, entender o porquê que isso não dá certo, tá? Eu já fiz aqui, sei lá, talvez uns 20 vídeos falando sobre o Ozempic, Mounjaro, e eu leio os comentários e tem muitas pessoas defendendo. Muitas pessoas falam: não, eu estou usando e eu baixei meu peso e com isso eu me motivei e eu comecei a fazer academia, mudou a minha vida. Legal, que bom, eu fico feliz, mas vamos usar isso como um sinal de alerta? Por quanto tempo vai mudar a tua vida? Né? Porque em até 5 anos, 6 pessoas das 100 vão continuar nesse estilo de vida, porque realmente virou a chave, se sentiram melhores e as outras 94 vão engordar de novo. Então vamos entender por que isso. A obesidade, na verdade, o paciente obeso, ele nada mais é do que uma vítima de um plano que começou há mais de um século, tá? Então assim, a obesidade, ela é lucrativa. Um paciente obeso alimenta um sistema, o sistema da doença. O maior PIB, a maior fatia do PIB mundial é movimentada pela indústria da doença. Eu não estou falando de indústria farmacêutica, viu? Eu não estou falando só da indústria farmacêutica, estou falando da indústria da doença, porque não é só remédio. O doente ele movimenta um ecossistema, ele precisa de fisioterapia, fonoaudiologia, ele precisa de internação hospitalar, ele precisa de remédio. E a história toda, ela começou com a família Rockefeller, que é a família que dominava o petróleo no mundo, que iniciou a indústria farmacêutica com os recursos do petróleo, e eles iniciaram, né, começaram a desenvolver alguns fármacos, alguns remédios. Era a indústria pioneira, né? A família Rockefeller foi a indústria pioneira nesse quesito de medicamento. Só que eles tinham um bom arsenal de medicamento, mas eles não tinham quem prescrevesse. Eles precisavam de prescritores e o médico não era um bom prescritor de remédio. Por quê? Porque o médico estava fazendo uma faculdade de medicina para aprender a ser médico. De que jeito? Recebendo instrução de como ajudar o paciente a não adoecer, né? Porque o médico, ele deveria ser, em primeiro lugar, um promotor da saúde, tá? É isso aqui que o médico deveria ser, ensinar o paciente a não adoecer.
E quando o paciente adoece, o médico deveria buscar todos os recursos para curar esse paciente, tá? Então era isso que a faculdade de medicina ensinava até o ano de 1909. Existiam cadeiras de acupuntura, fitoterapia, ervas, plantas medicinais, homeopatia era ensinado na faculdade, o médico era ensinado a curar e prevenir doenças, tá? E então a indústria farmacêutica precisaria colocar dentro das escolas de medicina implementar um novo conceito, que seria o conceito do fármaco, do remédio. Como é que fizeram isso? Pegaram um cara chamado Abraham Flexner, que era um americano muito influente no Congresso americano, usaram ele para trazer uma narrativa. Como é que eu imagino na minha cabeça? Historinha lúdica aqui, tá? Mas como é que eu imagino na minha cabeça? Imagino o Abraham Flexner pegando o pessoal da CEO lá da indústria farmacêutica, né? Talvez o próprio Rockefeller, levando uma reunião com o ministro da Educação, o ministro da Saúde, e falando o seguinte: olha só, pessoal, eu estou trazendo aqui o senhor Rockefeller, que é um cidadão que está botando dinheiro pesado, estão investindo muito para trazer a modernidade dentro da medicina. Já tem aí um arsenal de medicamentos que pode ser revolucionário na saúde e a gente está perdendo tempo, está chupando bala aqui em não levar isso para dentro das universidades. Eles querem trazer uma medicina de ponta, moderna, medicina 2.0 e a gente tem que usar de toda essa boa fé, né? todo o investimento para o bem que eles estão fazendo e colocar aqui para dentro. Na época foram 100 milhões de dólares doados pela família Rockefeller, pela indústria farmacêutica, para que fosse estudado uma nova forma de ensinar o aluno de medicina. Então, oficialmente, no ano de 1910, as 155 escolas de faculdades de medicina americanas tiveram a sua grade curricular completamente modificada. Para quê? Tiraram tudo que falava de plantinha, porque agora a plantinha virou coisa do passado, inclusive com um certo tom de zombar, né? Falava, não, o médico da plantinha, agora já existe remédio, vamos prescrever medicamento. E a forma de atuar também foi modificada, né? Por quê? Porque agora não se faria mais prevenção, o médico ele seria um profissional que ficaria fazendo check-ups anuais, né? Exames de diagnóstico precoce, até que o paciente adoecesse, e uma vez que o paciente adoecesse, também não seria mais visto, trazido para o paciente a opção da cura. Curar já não seria mais o foco do tratamento. O foco do tratamento seria a manutenção da doença, né? Então, por exemplo, um paciente com uma gastrite, que antes de 1910 talvez era tratado com uma reeducação alimentar e chás de espinheira santa, chá de alecrim, agora já não mais. Agora ele seria medicado com um omeprazol e ele continuaria comendo o que ele quisesse, porque o omeprazol de uso contínuo faria com que ele não sentisse mais dor. Então ele não precisaria deixar de tomar café, no caso aqui no sul, chimarrão, ele não precisaria mudar a alimentação, basta tomar um medicamento e usá-lo para sempre, que é justamente o intuito, né, da indústria farmacêutica, que a gente chama isso de cronificar as doenças, tá? Tornar as doenças crônicas. Doença crônica é o que faz com que a indústria farmacêutica, então, receba todo mês um aluguelzinho, né? Como se fosse um aluguelzinho, para todo mês na farmácia comprar a sua cartelinha de um medicamento. Bom, então a história começou aqui, só que para isso também precisávamos então, né? A indústria farmacêutica precisava de mais pacientes crônicos, né? Porque ficar dando lá um analgésico, um antitérmico para quem estava com uma gripe, ok, legal, mas aquilo ali ia durar o quê? 7 dias, 10 dias? Precisavam de doenças crônicas. E foi aí então que começou uma nova manipulação para tornar os pacientes, as pessoas do mundo, cada vez mais doentes. Aí aqui a gente dá um salto
E a gente vai falar então, porque no vídeo da semana passada, você que não viu, eu fiz um vídeo semana passada falando sobre a pirâmide alimentar americana, né? Eu contei rapidamente que no ano de 1953 foi quando, pela primeira vez, as gorduras naturais dos alimentos naturais passaram a ser vistos como alimentos que pudessem levar ao infarto, a doenças cardiovasculares, né? Ansel Keys foi quem trouxe levantou essa possibilidade. No ano de 1958 ele publicou um artigo que ele mesmo manipulou, né? O artigo que ficou famoso como a teoria dos 7 países, porque ele estudou a doença isquêmica em 21 países do mundo, que ele viu que eram os 21 países que mais infartavam, e ele estava estudando a alimentação desse país, porque ele jurava de pé junto que ele ia encontrar, ele acreditava que ele ia encontrar aí um maior consumo de gordura. Quando ele não encontrou isso, ele teve que publicar alguma coisa, estava ficando feio para o lado dele, que ele não tinha resposta nenhuma. Então, ao invés de pegar os 21 países, ele selecionou os únicos 7 países que ele encontrou essa relação e publicou isso como sendo uma verdade. Na época, todo mundo acreditou, as pessoas pararam de comer gordura e foi mais ou menos aí que começou o advento do refinamento, né, do alimento refinado, tá? Aí, se a gente parar para analisar na história, e até hoje, a gente encontra parcerias que não são nem escondidas, assim, não faz nem questão de esconder, né? Laboratórios como a própria Pfizer, que tem ações da Monsanto, por exemplo, né? do agronegócio. Então, assim, as indústrias que produzem o medicamento têm ações e participam das indústrias que produzem o alimento. Então aí você começa a entender o plano de tornar as pessoas mais doentes. Como é que começou isso? Bom, começou com o refinamento, por quê? Porque, obviamente, há muitas décadas a gente sabe que o alimento refinado, o pão, o macarrão, o bolo, o biscoito, tudo que você consome que é produzido por farinha, ele aumenta o depósito de gordura visceral. Uma coisa que não existia. Gordura visceral não existia, as pessoas eram magras. Só que aí, com o advento do refinamento, começaram a engordar as pessoas para trazer a primeira doença crônica, chamada de diabetes mellitus. Até então, só existia o tipo de diabetes tipo 1, né? Que é o diabetes que a pessoa pode nascer com ele, uma falha nas ilhotas de Langerhans, que são as células pancreáticas que produzem insulina, né? E a partir de então começou-se a conhecer o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2 é uma doença que está totalmente associado a aumento de barriga ou aumento de uma alimentação com pico de glicose, né? Alimentação hiperglicídica. Uma alimentação natural não pode levar o paciente ao diabetes tipo 2, tá? E olha o que eu falei aqui. Eu falei que aí a gente conheceu, então, a primeira doença crônica causada pela alimentação. E eu mesmo já estou errado aqui no que eu estou falando, tá? Porque o diabetes tipo 2 não é uma doença crônica, não é uma doença que não possa ser curada. Pode, só que o que acontece? Para ser curada, o paciente teria que modificar a alimentação. E ele não quer. Então, por isso que eu chamo de uma doença crônica, porque já foi trazido o conceito de que o diabetes é muito simples, basta tomar glifage, basta tomar forxiga, basta tomar um medicamento para o resto da vida e tá tudo certo. Você então agora não precisa mais se preocupar com nada porque existe um medicamento para isso. Só que o diabetes, o aumento da circunferência abdominal, ele traz junto o que a gente chama de síndrome metabólica. Em 1980, um pesquisador chamado Rivan, ele foi o primeiro cara a descrever a síndrome metabólica. E a síndrome metabólica, ela traz algumas alterações junto e uma delas é o aumento da pressão, hipertensão arterial sistêmica. Então, o próprio aumento da barriga, que trouxe a necessidade de um medicamento para controle de glicose, agora também já traz a necessidade de um medicamento para pressão arterial. E com isso, todo mês, o paciente vai lá, fiel depositário,
na farmácia, deixar o seu dinheirinho lá, né, e levar mais uma cartelinha. Claro que ele já possivelmente já vai estar tomando também uma cartelinha de omeprazol junto, porque para ele chegar numa alimentação, para ele chegar num nível com a barriga aumentada e diabetes, a alimentação dele é muito ruim. E se a alimentação dele é muito ruim, obviamente ele tem uma gastrite, um refluxo. Então ele já está tomando aqui, ó, talvez uma hidroclorotiazida, tomando uma losartana, tomando um glifage e tomando um omeprazol. Então ele já está tomando 4 medicamentozinhos ali. Claro que por estar com síndrome metabólica, ele também tem uma disfunção erétil, né? Mas lá nos anos 80 não existia o Cialis, o Viagra, né? Hoje ele já vai estar tomando também um comprimidinho azulzinho todo dia para melhorar a disfunção erétil, né? Então aqui a gente começou o conceito de cronificar as doenças. Então estudaram primeiro como entregar um alimento que pudesse estragar o corpo, né? Tornar o corpo completamente disfuncional. E aí, com muito dinheiro e pesquisas, começaram a estudar como trazer combinações e aditivos químicos que pudesse fazer com que a pessoa não mais comesse pela necessidade da fome, né? Porque a fome, ela é um sinal de necessidade de comer. Tá? E o corpo funcional, um corpo quando está funcional mesmo, só vai sentir fome no momento em que os estoques de energia terminaram e a pessoa vai lá então e vai comer. E quando ela está com o seu corpo em perfeito estado metabólico e de equilíbrio, existem alguns neurotransmissores, alguns hormônios, grelina, neuropeptídeo Y, que vão fazer com que quando você está saciado, quando você está com a quantidade de comida correta, você deixa de ter fome, né? Então é aquela coisa, sentou na mesa, porque está com fome, comeu o suficiente, levantou da mesa e pronto, tá? A leptina e a grelina fazem muito isso. Então, nesse momento, precisava se destruir essa capacidade funcional que o corpo tem. Por quê? Porque senão, pensa comigo assim, ó, vamos lá, a pessoa precisa, vamos falar em calorias, né? Podia falar em quilos de comida, caloria, vamos falar em calorias. A pessoa precisa comer 1.800 calorias por dia, tá? O que vai acontecer? Se ela está muito bem, se ela está com o seu corpo em homeostase, em equilíbrio, ela vai comer 1.800 calorias por dia. Só que se essa pessoa tiver com o seu intestino completamente bagunçado, porque o equilíbrio da saciedade começa no intestino, tá? Se essa pessoa tiver com uma disbiose intestinal, se essa pessoa tiver perdido a capacidade de regular os hormônios da saciedade, o que vai acontecer com ela? Ela já não vai mais comer pela fome, agora ela vai comer pela gula ou pela compulsão. E pela compulsão, facilmente ela chega numa dieta de 3.500 calorias por dia. Facilmente, vai comer o dobro do que ela comia. E pensando em negócio, aqui já é um baita negócio também, né? Por quê? Porque agora a indústria do alimento também está ganhando. Já não é mais só a indústria do remédio. A indústria do alimento começa a vender o dobro. Por quê? Porque essa pessoa não consegue controlar a sua saciedade. E isso não tem absolutamente, não existe nenhuma diferença em relação a qualquer outro tipo de dependência química, por cigarro, por álcool, por heroína. A diferença está unicamente num conceito, né? Por quê? Porque quem determina no mundo o que é certo ou o que é errado, o que é droga ou o que não é a sociedade, não somos nós, né? Por exemplo, no Catar, o álcool é proibido, é uma droga. No Brasil, é liberado, consumo social, está tudo certo. A maconha no Uruguai é uma erva, fuma na rua, está tudo certo. No Brasil, é uma droga, você é enquadrado por tráfico e tal. E o açúcar? O açúcar que é um pó branco, parecido com a cocaína, que age no sistema nervoso central, gerando um pico de euforia, deixando a pessoa dependente e compulsiva, ataca completamente o sistema imunológico, destrói o sistema imunológico,
destrói o sistema de insulina e glicose, gera uma resistência insulínica absurda, a pessoa não consegue controlar o seu consumo, mas socialmente o açúcar é visto como uma forma de amor, de amar, né? Por quê? Porque os nossos avós já esperavam os netos, os filhos, no final de semana na visita, sempre com um pudinzinho na geladeira, um bolinho no forno. E não era uma coisa que compravam na confeitaria, não. A vovó que fez para você. Ó, a vovó que fez para você. Como é que eu vou fazer uma desfeita dela? Nem passa pela minha cabeça fazer uma desfeita de algo que a minha avó fez para mim e que quando eu como me dá uma sensação maravilhosa, uma sensação de descarga de dopamina. Então aqui, ó, isso é o que é chamado de dopamina barata, tá? A dopamina barata, ela pode vir com pornografia, ela pode vir com comida refinada, açucarada. A dopamina pode vir com compras, pode vir com sexo, tudo coisas que vão dando uma sensação de prazer muito grande. O que a gente tem que entender aqui é que uma vez que o cérebro conheça essa sensação dopaminérgica, ele nunca mais vai querer viver sem esse pico de dopamina, porque é como quem cheirou uma cocaína, uma carreirinha de cocaína e descobriu que naquele dia aquela pessoa resolveu 7 situações que ela vinha procrastinando há meio ano. Ela resolveu tudo num dia porque ela cheirou uma cocaína que deu um hiperfoco para ela. Esse cérebro agora não quer mais viver sem cocaína. Ele quer trabalhar em alta rotatividade. A mesma coisa que o açúcar, que a farinha, tudo que gerou açúcar no sangue vai dar essa sensação de prazer, vai dar essa sensação gostosa e o cérebro nunca mais vai querer viver na mediocridade, porque para o cérebro é mediocridade ter um nível basal e fisiológico de dopamina. Vocês estão entendendo? Eu sei que eu tenho uma fama aqui no YouTube, me chamam de terrorista nutricional, né? E talvez você está achando que eu estou trazendo isso aqui de uma forma pesada. Eu vou dar uma dica para você, até boto abaixo aqui do vídeo, para quem gosta de uma boa leitura. Existe um livro que traz isso com muita abordagem científica, explicando tudo, que chama Nação Dopamina, tá? Nesse livro você vai entender como que toda a indústria, todo o capitalismo, né, tudo que é venda, eles estudam como fazer a venda, né? Quando você entra numa loja para comprar uma roupa e lá dentro está tocando uma musiquinha, um housezinho, e tem a iluminação, o cheiro, a música, tudo é estudado para mexer com a tua dopamina e fazer você comprar, né? Até a própria embalagem dos alimentos também, a cor dos alimentos, né? Por que que a rede McDonald's usa aquela cor vermelho e amarelo? Porque o vermelho e amarelo é estudado, que aquilo ali aumenta a tua fome, a cor aumenta a fome. Então, não é só sobre acrescentar aditivos químicos que geram dopamina, até a cor da embalagem, para as crianças, né? Bota Bob Esponja na frente de um achocolatado, coloca lá, sei lá, Bob Esponja, talvez eu estou falando coisa do passado, não sei qual é o desenho do momento agora, no meu tempo era a Caverna do Dragão, né? Enfim, tudo isso é estudado para fazer com que a pessoa compre e coma, né? E aí, continuando aqui, alguns aditivos foram estudados, né, como formas de fazer com que a pessoa tivesse uma sensação tão prazerosa ao comer que aquilo ali remetesse lembranças e que quando ela olhasse de novo para aquele alimento, ela praticamente não conseguisse controlar o impulso de comida, tá? De querer comer. O açúcar é um deles, o sal refinado é outro deles e o glutamato monossódico. O glutamato monossódico, ele veio inclusive com propagandas onde era chamado de amor, né? Na propaganda do glutamato era a mãe lá na cozinha preparando a comida e a criança ali fora, o adolescente, o filho, enfim, ali falando: mãe,
vê se coloca amor na comida. E a mãe abria um sachêzinho de glutamato monossódico, não vamos falar aqui a marca, obviamente, e colocava ali e falava, a mãe está botando amor na comida, que era o glutamato monossódico. E o que, que acontece? Aqui entra uma questão importante de entender que nós, seres humanos, não temos uma habilidade, uma capacidade de fazer a diferenciação do que seria um alimento prazeroso para as papilas gustativas ou prazeroso para o córtex dopaminérgico. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala para uma pessoa obesa e que come um monte de coisa que te faz mal, fala assim, olha, você tem que parar de comer isso. Ela fala assim, mas eu amo comer isso, né? Eu sinto prazer em comer isso. E aí parece que a gente está falando que a alimentação saudável não pode ser prazerosa. Tipo assim, o certo é você não sentir prazer. Não, isso é uma mentira. Só que o que acontece? Vamos lá, vamos pensar fora da ciência aqui. Agora eu vou confabular com vocês aqui nas minhas crenças, pensando em alguém aí, vamos falar de Deus que criou o planeta. O arquiteto dos arquitetos, o que, que ele fez? Ele fez tudo certinho. Ele criou corpos, estruturas, né, mamíferos, animais, todos os animais, e criou alimento para aquele animal. Então, quando você pensa num urso panda, por exemplo, o urso panda, sempre que você vê na Discovery Nature, na Discovery Geographic, o urso panda, ele está comendo bambu. E se você estudar a anatomia, a fisiologia do urso panda, você vai ver que o bambu é o alimento mais completo para as células do panda. E aí tu pensas assim, tá, mas quem é que ensinou o panda a comer bambu? Ah, foi a mãe dele. Tá, mas quem que ensinou a mãe dele? Instintivamente, o panda come bambu porque as papilas gustativas do urso panda foram feitas por esse arquiteto para que quando ele comesse bambu, ele sentisse um prazer e ficasse só comendo bambu. Olha que coisa linda. E isso é com todos os animais, entendeu? O macaco não come bambu. O macaco lá, com polegar, coletador, ele coleta. Ele come fruta, né? Uma dieta frugal. Cada animal vai comer o que atende às suas papilas gustativas. Nós, seres humanos, viemos para esse planeta com a maior diversidade de papila gustativa de todos os animais, para que a gente sentisse prazeres com combinações, com um agridoce, né? um melzinho doce com alguma coisa salgada, com especiarias, com cravo, canela, com orégano, temperos, tudo isso. E isso tudo seria o natural do nosso prazer. Só que quando nós começamos a ter contato com açúcar, com sal refinado, com glutamato monossódico, com sucralose, com aspartame, com combinações perigosas, existe uma combinação muito perigosa, que é a combinação da gordura com açúcar, tá? Essa talvez seja a combinação mais perigosa do mundo. Perigosa em que sentido? No sentido de capacidade de viciar você, né? Então, quando você mistura ali, olha, por exemplo, doce de leite, o leite condensado, é gordura com açúcar. Isso gera um prazer de dopamina no cérebro muito grande. Então, tudo que eu citei aqui, sucralose, aspartame, glutamato, sal, açúcar, isso rouba a tua papila gustativa e faz com que você não sinta mais o prazer real que você deveria sentir com a comida de verdade. E isso tem nome, chama paladar infantil. Então é aquela pessoa que fala, não, eu não gosto de salada, não como legume, né? Ela gosta do quê? Ela gosta de pizza, pão de queijo, um salgado, né? Um pastelzinho salgado. Ela gosta de coisas que não são comida. Ela gosta de produtos alimentícios. Então, olha aqui, ó, eu estou tentando trazer uma construção na linha do tempo, né? Começa com a demonização da gordura natural e, com isso, as pessoas começam a comer mais carboidratos refinados. Veja que eu estou falando de carboidratos refinados, carboidratos simples. Isso é o que gera o diabetes, não o carboidrato complexo, como muita gente tem medo. As pessoas têm medo de mandioquinha, de batata doce, de quinoa, de arroz negro. Isso não gera doença, isso é comida de verdade, isso é comida da horta. Eu estou falando do carboidrato refinado, tá? Que é o que trouxe, então, o diabetes mellitus. E aí, a própria medicina,
ajudou a dar uma sacaneada e adoecer ainda mais e trazer mais doenças crônicas. Por quê? Porque a medicina ela começou a trazer alguns conceitos antifisiológicos, como por exemplo, de que uma menina, para não engravidar, deveria utilizar um hormônio sintético que causasse uma menopausa química. Pílula anticoncepcional. A pílula anticoncepcional é uma bomba hormonal que avacalha com a fisiologia humana da mulher e faz a mulher engordar, faz a mulher perder mais músculo, ganhar depósito de gordura, né? A gente sabe disso. E isso vai aumentando os riscos de desenvolvimento de diabetes. Aí nós inventamos o agrotóxico, inventamos um monte de aditivo químico, inventamos o plástico com os seus disruptores endócrinos. O plástico é puro disruptor endócrino, tem bisfenol A, tem dioxina. Aí nós começamos a tratar a água que chega na nossa casa, que a gente, às vezes tem pessoas que tomam água da torneira, a água tratada tem acrilamida. Bom, aí a gente começou a ter contato com uma série de substâncias químicas que foi trazendo uma inflamação para o corpo e gerando o que a gente chama hoje de neuroinflamação. O que é a neuroinflamação? É um cérebro que está recebendo excesso de toxinas e, portanto, está com dificuldade de funcionar normalmente, né? Então a gente nunca teve tanto diagnóstico de TDAH, diagnósticos de autismo, diagnóstico de síndrome do pânico, de burnout, de depressão, de ansiedade. Por que todo mundo está assim? Ah, é porque o estilo de vida... Tudo bem, a gente tem mais estresse na vida, a gente tem mais situações que nos levam a aumentar os riscos dessas doenças, mas tudo isso está associado a uma alimentação cada vez mais tóxica e a exposição de substâncias, cada vez mais exposição de substâncias que a gente chama de contaminantes ambientais. Então, isso tudo foi trazendo uma necessidade de comer sem fim. As pessoas não conseguem controlar a sua alimentação e aí a gente teve o apogeu, o momento em que realmente a casa caiu de vez, né? Porque já não bastasse o alimento causar dependência química. Aí, alguns estudos completamente patrocinados, forjados, com incentivo de dinheiro, levaram para dentro das universidades de nutrição uma ideia que foi o momento em que, eu digo assim, se já estava ruim, agora a casa caiu. Que foram os estudos que mostraram que você tinha que comer de 3 em 3 horas, tá? E eu fui um médico, faço aqui minha meia-culpa, eu fui esse médico que no consultório, 15 anos atrás, falei para os pacientes, olha, estudos estão mostrando que comer de 3 em 3 horas é o segredo para você emagrecer, tá? Isso aqui foi o segredo para você se afundar, realmente chegar no fundo do poço. Por quê? Porque é óbvio, e só hoje eu consigo entender como fui ingênuo, né? É óbvio que o corpo humano não foi feito para comer de 3 em 3 horas, isso não existe. O corpo humano foi feito para buscar comida na mata, para buscar comida quando precisasse e não ter comida dentro da geladeira, das prateleiras da tua cozinha, dentro da padaria que fica na frente da empresa que você trabalha, atravessa a rua e vai lá e busca um pão de queijo. O corpo humano foi feito para receber alimentos com espaços de tempo muito longos, porque não é fácil de você ter acesso ao alimento. Não era, né? Hoje, com o supermercado, ficou muito mais fácil. Então, o comer de 3 em 3 horas foi o golpe final para fazer com que quem não estava ainda compulsivo, a partir de agora, começa a buscar comida freneticamente e não consegue mais controlar o seu paladar. Então, vocês estão vendo como tudo leva a um caminho para tornar as pessoas doentes. Bom, aí com isso, temos uma pandemia de obesidade, e aí a indústria, né, que traz sempre a solução mágica, eu gosto muito daquele ditado que diz assim, todo dia sai de casa um esperto e um idiota. Quando os dois se juntam, dá negócio, né? O que acontece? Sempre tem um esperto. Quem é o esperto? A indústria farmacêutica, porque eles criam primeiro o problema para depois te entregar a solução. Aí eles começaram a solução. Ah, vamos então trazer uma canetinha chamada
Saxenda, né? Que era a primeira, acho que o Saxenda foi a primeira canetinha. Aí o que aconteceu? Aquela historinha. 100 pessoas emagreciam com o Saxenda, 94 engordavam. Aí, olha, o Saxenda realmente não é uma boa opção, nós vamos trazer para vocês uma coisa melhor. Victosa. Aí o Victosa, 100 pessoas emagreciam, 94 engordavam. Realmente eu acho que não está legal aí. Nós vamos trazer para vocês o Ozempic. 100 pessoas emagreciam com Ozempic, 94 engordavam de novo. E aí eles criando uma narrativa, né? Olha, nós temos algo melhor. Nós temos o Wegovy. 100 pessoas emagreciam com o Wegovy, 94 engordavam de novo. Aí veio a tirzepatida, o Mounjaro. E o Mounjaro, ele trouxe a mesma estatística. Então, o que aconteceu? Olha a malandragem. A malandragem está aqui, ó. Pessoal, eu acho que realmente a obesidade deve ser encarada como uma doença crônica. E como toda doença crônica, o tratamento tem que ser crônico, tem que ser para o resto da vida. Os caras são bons em criar um roteiro, uma narrativa. E agora, então, depois de diabetes, depois de hipertensão, agora vem, então, mais uma doença considerada como uma doença crônica para poder vender remédio até o fim da vida. Tem que tirar o chapéu para toda essa manipulação, né? Por quê? Porque a obesidade não é uma doença crônica. A obesidade, ela é uma dependência química. E eu sei, eu concordo que um dependente químico será um dependente químico para o resto da vida, né? Não existe um ex-alcoólatra. Ele pode não beber há 20 anos, mas ele é um alcoólatra. No momento que ele voltar a beber, ele vai voltar a ser alcoólatra. Então eu concordo que o obeso é um doente crônico, mas não que isso seja uma doença crônica. Ele é um doente crônico que precisa de um atendimento psicológico, ele tem que entender sobre as relações afetivas que ele tem com a comida, porque nós carregamos relações afetivas com a comida, eu carrego, quando eu sinto um cheiro de um pão de milho, óbvio que eu me lembro da minha avó, a vontade de comer aquele pão de milho inteiro, parece que eu vou me aproximar da minha avó, só que aí eu me lembro do fim da vida da minha avó, né? Vegetando numa cama, fazendo cocô por um saco de plástico na barriga, uma traqueostomia no pescoço. Tá aqui a minha avó, ó, tá aqui, ó. Minha avó, final da vida, 8 anos nessa cama, vegetando. Aí eu lembro do pão de milho que levou ela, não foi o pão de milho, mas toda a farinha que ela comia, que levou ela a um estado de obesidade e fim da vida terminou aqui, né? Então, quando eu lembro desses laços afetivos, eu me lembro do que isso levou, o que isso gerou de estado de doença nos meus familiares. Então, assim, psicólogo, o obeso, ele precisa entender que ele tem uma deficiência de neurotransmissores do bem-estar, ele tem deficiência de serotonina, ele tem deficiência de dopamina, ele tem deficiência de endorfina e tanto serotonina quanto dopamina são produzidos no intestino. O obeso tem um intestino doente. E por que ele engorda depois de emagrecer? Porque ninguém tratou o intestino dele. Ninguém modulou, ele não fez um tratamento de modulação intestinal, mudando a microbiota dele. Então é óbvio que se você tira um obeso da obesidade com uma injeçãozinha que tira a fome dele, quando ele para com a injeçãozinha, o que acontece? Aquele mesmo intestino doente vai voltar a trazer as mesmas compulsões. Ele pode ficar 6 meses, 1 ano, ele pode ficar sem comer. Aí o que acontece? Basta a primeira viagem de férias com a família, e aí ele chega lá no resort all inclusive lá, e aí ele fala, eu vou comer só um pouquinho. Quando ele colocou na boca aquela primeira sobremesa, aquele primeiro mousse de chocolate, aquilo vai acender de novo para ele o alerta de dopamina, assim como o usuário de crack, que ficou 3, 5 anos sem fumar crack. Quando ele fuma uma pedrinha, volta tudo de novo. Então, o obeso tem que entender que sim, ele é um doente crônico, mas ele não precisa aceitar a doença crônica. Ele tem que ter uma postura diante das ofertas lá fora, ele tem que entender que ele tem que fazer a parte dele. E a parte dele é não permitir o acesso. Tem um
uma historinha que diz o seguinte: um senhor com 60 anos de idade, que foi alcoólatra até os 40 anos, parou de beber, e há 20 anos ele não bebia. E ele tinha os mesmos amigos bebendo, e ele não bebia. Um dia um amigo, que estava meio que irritado, porque disse, pô, o cara não participa de nada que a gente faz aqui, o amigo disse o seguinte, ô seu Manuel, se eu te colocar trancado num quarto, cheio de garrafas da bebida que você mais gosta de beber, num dia em que você não está bem, você está triste, você não vai beber? Qual foi a resposta do seu Manuel? É óbvio que eu vou beber. E é por isso que eu não me colocaria num quarto desses. Jamais. Eu não permitiria estar nesse quarto trancado com esse monte de garrafa. Por quê? Tem que dificultar o acesso. Se você é compulsivo por comida, você tem que criar estratégias para dificultar o acesso. Você não vai no supermercado às 6 da tarde com fome. Ah, eu almocei ao meio-dia, não comi mais nada, eu vou no mercado às 6 da tarde cheio de fome. O cheiro daquele pão francês que está saindo do forninho da padaria está perfumando o mercado, você vai comprar aquilo e levar para casa. Você tem que ir para o supermercado de barriga cheia, você faz um lanche saudável e vai para o mercado. Não leva para dentro da tua casa esse tipo de opção que você sabe que num momento de fragilidade emocional você vai comer. E eu estou falando aqui um exemplo, são 1000 coisas que o obeso precisa parar, pensar, usar ferramentas, estratégias para vencer isso, entendeu? Porque eu não estou aqui. Esses dias escreveram assim, isso aí é recalque, falando mal do Monjaro é recalque, porque está perdendo o paciente. Eu não tenho problema em perder paciente, não tenho. Eu tenho problema em ver algo sendo utilizado de forma errada e o paciente não resolvendo o seu problema, entendeu? Eu quero ver os pacientes bem e saudáveis e para isso a gente tem que buscar os recursos naturais que existem, estão aí. E é para isso que eu faço vídeos como esse, trazendo esse despertar, entender que se você por acaso for obeso, você tem uma relação de dependência química, entender isso é o primeiro passo para você buscar um tratamento. Porque um alcoólatra que não assume, que não aceita que é alcoólatra, ele não vai se tratar. Então, é sobre isso, esse é o vídeo, esse é o alerta que eu estou trazendo aqui. A obesidade é uma doença multifatorial e querer resolver ela com uma única manobra, um único medicamento, me parece um pouco raso e um pouco ingênuo de acreditar que isso vai dar certo. A gente tem que tratar todos esses pilares que levam o paciente a ter isso que a gente chama de fome emocional, comer pelas emoções e não comer pelo único e real motivo que você deveria comer, que é comer para sobreviver.